Fala pessoal, eu sou Eli Everton, mais um vídeo aqui no canal About PTZ e eu quero pedir para vocês para se inscrever, dar um like, né, para a gente continuar trazendo esse tipo de conteúdo para vocês aí. Valeu! Fala pessoal, eu sou Eli Everton e a gente está aqui hoje no canal All About PTZ e a gente vai falar sobre conexões de vídeo, como que eu ligo o sistema em SDI, em HDMI, em USB, em IP e etc. Então fica comigo. Vem. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, eu tenho aqui uma apresentação, né? Eu vou colocar na tela aqui para vocês. Então nós temos essa apresentação na tela e em alguns momentos eu vou aparecer aqui na câmerazinha, bem aqui do lado aqui, né? Onde eu tô aqui, ó. E quando eu precisar eu vou tirar ela. A primeira coisa que a gente vai olhar, o primeiro modo é o SDI, tá? O primeiro modo é o SDI. Então vamos lá, deixa eu tirar a câmerazinha daqui para não atrapalhar. Nós temos um esquema aqui, onde as câmeras estão ligadas, vocês podem ver na legenda aqui, com o cabo laranja é o cabo SDI, né? Esse cabo SDI vai entrar em um switcher de vídeo, semelhante à Atem Television Studio HD ou AV Matrix VS601. Vai sair pelo PGM, que é a saída principal do switcher de vídeo, vai entrar em um conversor e do conversor vai entrar até o computador. Mas aí você me diz, Everton, eu não entendi uma coisa. Por que depois de sair do switcher de vídeo que captura as câmeras SDI, por que isso já não vai direto para o computador? Porque a maioria dos switchers não possuem saída USB para conectar direto no computador, ok? Então nós temos duas formas. Eu posso usar esse switcher, esse conversor, né? Eu posso usar ele até chegar no computador em USB 3.0, porque o USB 3.0 todo computador tem. Então você encaixou ali, você já recebe o sinal da saída do switcher de vídeo, certo? Até aí eu acho que está tudo bem. No esquema aqui também eu coloquei um switcher de rede e coloquei o controle e coloquei também, tá, um computador ligado na rede. Então vocês podem ver que o cabo preto, né, todos os cabos pretos eles estão chegando até o switcher de rede, tá? Não confunda switcher de rede com switch de vídeo, tá? Bacana? Então beleza. Por que eu estou ligando tudo no switcher de rede? Porque a câmera e o controle vão se comunicar através da rede, tal como o computador. Por que o computador tem que estar junto? Para que eu consiga acessar o menu web da câmera e também o menu do controle via web. Então, a partir disso, o computador, o controle e as câmeras estando, o computador, as câmeras estando estando dentro do switch de rede. Deu uma embolada aqui, mas vamos lá. Eu consigo controlar as câmeras, consigo, controlar através do controle, consigo acessar o menu web do controle e com o computador, gerenciando tudo isso, tá? Então, está na rede só para isso, porque eu vou controlar com joystick PTZ via rede, tá? Nós temos uma segunda situação, tá? Aqui eu quero mostrar só a parte de trás para vocês, tá? Para vocês verem, aqui nós temos o conector SDI, e sai, entra no SDI do switcher de vídeo, como eu disse, sai o PGM, entra no conversor que vai até o computador. E no switch de rede nós temos o joystick PTZ, as portas de rede da câmera ligado aqui no switcher e a partir disso a comunicação, certo? Uma outra situação agora é a Atem Mini, que todo mundo gosta da Atem Mini, né? É um produto bem interessante. Na Atem Mini é diferente, eu não tenho SDI, mas eu tenho HDMI. Só que a Atem Mini tem uma vantagem, ela não precisa usar o conversor que antes estava aqui. Por quê? Porque ela já tem uma saída USB-C, que já sai dela e entra direto no USB 3.0 do seu computador. Então o que acontece? Todas as câmeras aqui, ó, no HDMI entram na Atem Mini e o PGM, que sai por USB-C, vai direto para o computador. Aqui na lógica, o joystick é a mesma questão do slide anterior, né? Está ligado o joystick, o computador e as câmeras no mesmo switch de rede, a fim de que eu consiga acessar o menu web da câmera
que eu consiga controlar a câmera via IP, obviamente, porque aqui nós estamos controlando via IP. Mas basicamente é assim que funciona. Qual que é a diferença do HDMI? A limitação de distância. Os HDMIs convencionais, eles vão aí geralmente somente até 20 metros. Acima de 20 metros, o ideal é que você utilize cabos de fibra ótica, o que acaba encarecendo a solução, pois os cabos de fibra ótica geralmente são bem caros, tá? Então é só para você entender isso. Ah, mas eu posso usar um cabo de 30 metros que eu vi na internet? Olha, ele possui chip repetidor e ele vai compactar e estragar a qualidade de vídeo da sua câmera, tá bom? Então nós temos aqui a segunda situação, que é um switch HDMI e que possui já a saída USB. Então, num contraste do anterior, onde eu não tenho já uma saída direta no computador, o que eu tive que fazer? Usar um conversor. Eu tive que usar o conversor para quê? Para que eu conseguisse capturar a saída, tá? Qual que é a história aqui? Ah, Everton, eu poderia utilizar uma placa PCI? Claro, sem dúvidas. Você poderia usar, por exemplo, uma Decklink Mini Monitor, sem problema nenhum. É até melhor quando você tem desktop, tá? Quando você tem notebook, como não tem como colocar a placa PCI no notebook, você vai utilizar aquele conversor, né, que eu tinha mostrado aqui para vocês, que é esse conversor que fica atrás ali da imagem da câmera, tá bom? Então agora a gente vai para o próximo. A gente já viu o SDI, já viu o HDMI, e aqui nós temos uma segunda situação, tá? Que são com câmeras diferentes, que é com a DX Pro, né? Eu fiz esse exemplo, segue a mesma lógica, tá? Eu só estou mostrando aqui para vocês, para que as pessoas que, por exemplo, vai montar esse sistema e quer montar com a DX Pro, eles já tenham a noção de como fazer a ligação. Segue a mesma coisa, os cabos SDI, né? Chegando até o switcher de vídeo, do switcher de vídeo vai para o conversor, do conversor para o computador, tá? Se for desktop, você não pode usar uma placa PCI, não precisa ser esse conversor externo, tá? Mas tudo bem se quiser usar externo. Então, basicamente é assim que funciona, é a mesma coisa, é a mesma ideia, tá bom? Nós temos aqui a mesma ideia também, né, dessa câmera 10x com a ATEM Mini, que vai direto para o computador, uma vez que ela possui a saída USB, né, não necessita de converter o sinal para USB, porque ela já tem uma saída nativa USB-C para USB 3.0, tá? Então, basicamente é isso. Aqui num outro exemplo, nós temos agora, tá? Eu quero mostrar isso para vocês, a conexão NDI-HX. O que é essa conexão NDI-HX? É via IP. Basicamente é só isso, não tem mais nada de diferente, tá? Eu vou cortar aqui um pouquinho só para vocês verem a ligação. Não tem nada de diferente no sentido assim, como que eu posso explicar isso de uma maneira mais fácil? Não tem nada muito complexo. Na conexão NDI, que é IP, tá? Só para vocês entenderem, você vai ligar as câmeras em IP num switch de rede, o controle no switch de rede e o seu computador no switch de rede. A partir daí, você vai fazer com que os IPs sejam iguais, iguais no sentido da mesma faixa de IP, tá? Cada equipamento tem o seu IP individual, mas está dentro da mesma faixa de IP. Tem vídeo no canal aqui falando sobre isso, tá? E, obviamente, a partir do momento que todos os dispositivos estão dentro de uma mesma rede configurados, eu consigo encontrar as câmeras, eu consigo encontrar o controle, configurar para que o controle comande as câmeras e dentro do computador eu consigo usar o NDI-HX, que é a captura por vídeo, captura de vídeo via IP em baixa latência, tá? Aí eu posso usar o OBS, ou o vMix, ou até mesmo aí um outro software que tem a possibilidade de capturar por NDI-HX, certo? Basicamente a ligação por IP é mais simples do que a ligação SDI, tá? Tem mais cabos no caso. No caso dessa câmera aqui, eu não tenho PoE nela, né, que é a alimentação via cabo de rede, então obviamente eu preciso também ter aqui energia na câmera. E não necessariamente eu preciso do switch ser PoE, uma vez que as câmeras não têm PoE. O controle tem.
mas talvez você não queira investir um switch PoE só por causa do controle, certo? Então basicamente é assim que funciona. Nós temos aqui também agora uma possibilidade diferente, né? Que também isso vale para as outras câmeras, tá? Que é a possibilidade de usar 2 conversores de imagem para entrar direto no computador. Ah, eu não quero utilizar um switch de produção de vídeo. Então o que eu posso fazer? Eu posso usar 2 conversores, ou seja, sai daqui o cabo em SDI, entra no conversor, converte para USB 3.0. Sai daqui o cabo SDI, entra no conversor, vira USB 3.0 e entra no computador. Então eu teria as 2 câmeras no meu computador como se fosse uma webcam. Por quê? Porque eu converti o sinal e transformei ele em USB 3.0. Tá bom? Então, basicamente, essa é uma das formas de ligação. Se ficar alguma dúvida, galera, manda aqui embaixo aqui pra gente, porque a gente vai respondendo, tá? Agora nós temos aqui uma outra situação, né? Que é em HDMI. No exemplo anterior foi com o conversor SDI. Aqui nós temos com exemplo de HDMI, tá? Se sua câmera não tem SDI, por exemplo, você vai usar cabo HDMI. Aí aqui é a mesma lógica. Cabo HDMI, entrou no conversor, transformou em USB 3.0 e foi direto para o computador. Na segunda câmera, a mesma coisa. HDMI, transformou em USB 3.0 e foi direto para o computador. Esse cabo segundo aqui é o cabo que está ligando no switch de rede e também o controle, onde eu vou fazer ali todo o gerenciamento para controlar as câmeras. E você entende isso num manual, obviamente, dentro do nosso site, né, do site da Conference ali. Nosso não, né, da Conference. Força de expressão. Nós temos também a PTZ Mini 10X, que muita gente ia me perguntar, como que eu faço com a Mini 10X? Ela não tem SDI. Lembra no exemplo anterior? Então vamos lá. Aí aqui, o HDMI entra no conversor, transforma o USB 3.0, vai direto para o computador. A mesma coisa no segundo, na segunda câmera. HDMI, converte para USB 3.0 e entra no computador. Só que aqui eu tenho uma diferença agora. Vocês repararam que eu tirei o switcher daqui. Agora eu vou explicar para vocês o porquê. Deixa eu tirar a câmera da frente. Nós temos aqui esses 2 cabos azuis que são cabos seriais, tá? Não é IP, porque a Mini não tem IP. Então, os cabos seriais vão entrar direto no cabo que sai do controle. Por quê? Porque eu não tenho IP, né? Obviamente. Então, o cabo serial da primeira câmera e da segunda, eles vão encontrar nesse cabo preto aqui e vão ligar em paralelo. Positivo da primeira câmera e da segunda no positivo do controle, negativo da primeira e segunda câmera no negativo do controle. Ah, mas aí vai controlar as duas ao mesmo tempo, Everton. Não, não vai, porque você vai definir que a câmera 1 é a ID 1 e a câmera 2 é a ID 2, e a partir daí o controle vai entender isso também, tá? Para você entender como que faz isso, você tem que ver os manuais, não tem jeito, tá? Não, num vídeo desse aqui eu não consigo explicar tudo isso. Ah, mas você colocou o switch aqui embaixo. Por quê? Porque o computador ou o notebook ele precisa estar ligado na rede de internet para mandar o streaming para a internet, obviamente. Ah, então nos outros já estava essa internet? Sim, o cabo de rede chega e entra no switch, o cabo da sua fornecedora de internet. Basicamente é assim que funciona, não tem muito segredo. Mas se ainda assim ficar alguma dúvida, você pode entrar em contato com a gente. E aqui eu quero mostrar para vocês rapidamente as conexões das câmeras, tá? Deixa eu levantar aqui um pouquinho, deixa eu tirar minha câmera. Nós temos aqui a PTZ 20X, a Mini 10X e a 4K Lite, ou 4K Full ou 4K 12X, porque as saídas delas são as mesmas. Na PTZ 20X eu tenho o NDI-HX, que é a porta de rede. Ela não tem PoE, ou seja, aquela possibilidade de alimentar ela remotamente com um único cabo de rede, tá? Na porta 2 nós temos um HDMI, né? Na porta 3 um SDI, na porta 4 uma entrada de áudio, na porta 5 o serial e o 6 que acabou cortando aqui embaixo, nós temos a entrada de energia. Na Mini PTZ tem menos conexões. Ela possui na porta 1 a sua porta de energia, obviamente. Na porta 2, serial.
RS232 ou RS485, possui HDMI, que é a conexão de imagem, possui USB 2.0 e entrada de áudio P2, como na anterior. Na terceira câmera, que é a 4K Lite, nós temos, em primeiro lugar, a porta serial, depois o HDMI na porta 2, o SDI na porta 3, o USB na porta 4. A porta 5, nós temos NDI, HX e PoE, ou seja, é possível você capturar a imagem dessa câmera com baixa latência, controlar e alimentar também via PoE, coisa que essa aqui não tem. Essa só tem NDI, ela não tem PoE, vale ressaltar isso. E no 6, a fonte 12 volts, certo? E por último, nós temos os outros dois modelos, que é a Mini PTZ Pro 10X e a 4K IP bloco. A Mini PTZ Pro 10X tem na porta 1 a fonte de alimentação 12 volts, na porta 2 a porta serial de comunicação RS232 ou 485, na porta de rede nós temos o PoE, ela não tem NDI, então você não consegue capturar com baixa latência, mas consegue alimentar ela com PoE à distância só pelo cabo de rede e controlar ela também. Nós temos o SDI na porta 4, na porta 5 o HDMI, na porta 6 o USB 3.0 e na porta 7 a entrada de áudio, tá? E na 4K IP bloco nós temos a porta 1, que é NDI, HX e PoE, que é possível você capturar em baixa latência e também controlar o zoom e alimentar ela a longa distância, tá? Porque ela possui NDI e PoE. Temos na segunda porta um 3G SDI, lembrando que no SDI sai somente resolução Full HD, na porta de rede sim o 4K, tá? Por isso ela é 4K IP e não 4K em SDI, tá? Se fosse 4K em SDI, ela seria 6G SDI e não 3G SDI. A porta 3 é a porta de serial, que é somente RS232, ela não tem RS485. E na porta 4, a entrada padrão de fonte 12 volts da câmera. É isso. Eu espero que esse vídeo de alguma forma ajude vocês a entender como é feita a ligação das câmeras, como que é elaborado essa ligação. E obviamente, para você conseguir fazer isso com êxito, você precisa assistir os vídeos, precisa ler o manual, porque só ver o vídeo como é montado não vai fazer funcionar. Você pode ligar todos os cabos como está no esquema, mas ainda assim você vai precisar de fazer algumas configurações. E essas configurações você faz lendo o manual e vendo os vídeos que já tem aqui no canal, que tem bastante conteúdo para vocês. Eu peço desde já também a vocês, se inscreva, deixe um like aí, compartilhe com alguém que você acha que é interessante, para a gente continuar fazendo esse tipo de conteúdo aqui. Valeu!